A gente vive numa época onde as mudanças tecnológicas e todo o desenvolvimento que vem com isso permitem que a gente progrida muito rápido num espaço curto de tempo. Mas você já parou para pensar que nem sempre você consegue aplicar todo esse desenvolvimento na sua forma de aprendizado? E se eu te falar que existem alguns passos práticos que você pode utilizar para acelerar e otimizar os seus estudos, seja para se preparar para a prova de título do CBR ou para você aproveitar da melhor forma possível e de maneira mais efetiva os 3 anos da sua residência médica. No vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas comprovadas pela ciência que funcionam de forma efetiva para você potencializar e otimizar todo o seu aprendizado. Se você está chegando agora e ainda não me conhece, sou Rodrigo Flamini, médico, radiologista, editor-chefe do Radioposts, e neste canal eu compartilho dicas práticas de como você interpreta os exames de imagem na vida real e também estratégias educacionais que você pode aplicar durante os seus estudos para se preparar de forma mais efetiva para a prova de título de especialista. Primeira coisa que vem na cabeça, quando a gente está falando de otimização, é que geralmente a gente usa alguns termos sem ter clareza sobre o que eles representam. Por exemplo, o que é otimizar alguma coisa? Você for lá, mandar um Google, procurar no Aurélio ou no Oxford, você vai encontrar que o verbo otimizar ele está relacionado a tornar ou extrair o máximo possível de um processo. Então, tentar tornar ótimo, tentar melhorar o padrão. Então, quando a gente está otimizando um processo, nesse caso o processo de estudar, a gente está tornando esse processo mais eficiente. E quando você pensa em eficiência, você está pensando em executar mais trabalho num menor quantidade de tempo. Então, à medida que você consegue fazer isso, você consegue remanejar o tempo restante para outras atividades, que podem ser, inclusive, revisar outros temas que mereçam atenção. Espero que você esteja empolgado, porque a gente já vai para a dica de número 1. A primeira dica, por mais básica que ela pareça, ela está relacionada à criação de metas. Não só de metas, mas as metas precisam ser claras. Por exemplo, vamos falar do título de especialista. Vou fazer a prova de título de especialista ou vou fazer a prova de acesso do R4 da instituição que eu quero passar lá no INRAD, quero passar no Einstein, quero passar no Sírio. A meta tem que ser clara. Como que ela é clara? Data, ano, quando, como, qual o processo que você precisa fazer para chegar lá. Então, à medida que eu defino uma meta clara, eu preciso fazer várias perguntas para que ela fique ainda mais clara. Por exemplo, vou passar na prova de título de especialista é muito amplo. Eu não digo um ano, eu não digo dentro daquele ano qual é a prova que eu vou fazer. Então, à medida que eu vou dando mais clareza, eu vou dividindo uma meta grande, que é passar na prova de título de especialista, em micrometas, metas menores. E se você for dividindo, você vai entrar no conteúdo, vai quebrar o conteúdo em metas, e à medida que você for consumindo aquele conteúdo, cada degrau é uma micrometa que vai te aproximar da meta final e inicial, que é passar na prova. Tem um jeito de fazer isso, e se você aplicar isso para todas as metas que você traçar, você vai aumentar a probabilidade de chance de você executá-las. Vamos lá, é o protocolo SMART. Provavelmente alguns de vocês já tiveram contato com isso. É um acrônimo que tem relação com especificidade. Que é o que a gente está falando. Dar especificidade para uma meta. Então, eu vou passar na prova de título de especialista do primeiro semestre do ano de 2024. Essa é uma forma específica de você fazer isso. Essa meta, ela é measurable, ela é alcançável, ela é mensurável. É mensurável, é fácil de saber se você passou na prova ou não. Você fez a prova, se você for aprovado, passou. Se você não for aprovado, não passou. Então essa aí é muito fácil de medir.
ela é alcançável, e o fato de ser alcançável está diretamente relacionado ao tempo, né? Por exemplo, o cara está saindo do R3 agora e está se propondo a fazer a prova de título do ano que vem. Ela é alcançável? Para a maioria é. O cara vai sair, já vem no embalo dos estudos durante a residência, então é mais, abre aspas, fácil, fecha aspas, para ele continuar estudando nesses próximos 6 meses para fazer a prova. Comparativamente a uma pessoa que já está há 20 anos trabalhando só com ultrassom, por exemplo. Porque o cara vai ter que reaprender tomo, reaprender ressonância, neuro, várias áreas que ele não usa, ele vai ter que desenvolver, enquanto que um já está na esteira de treinamento. É alcançável para os dois? Sim, ambos são radiologistas, fizeram o treinamento, mas pode ser que naquela janela de tempo, para aquela especificidade, nesta prova, pode ser que não seja possível. Então, ser alcançável te remete a uma reflexão interna do ponto de partida, qual é o local onde você está. Uma dica para fazer isso é você pegar, por exemplo, faz um simulado da última prova, se avalia, mede a sua evolução, que ponto que você está saindo. Isso vai te ajudar. É realista? Por exemplo, é razoável um cara que está no R1 se propor passar na prova de título de especialista? É possível que ele passe, mas não é realista. Se eu pegar um estudante da faculdade, ela não é realista. Rodrigo jogar basquete profissionalmente, não é realista. Então ela precisa ser específica, mensurável, passou ou não passou, alcançável. Meu ponto de partida e o meu ponto de chegada, eles estão proporcionais ao tempo e à quantidade de esforço que eu posso executar, o que tornam essa meta realista. Ela está alojada dentro da realidade. Você, como radiologista, passou pelos anos de treinamento, vai estudar e pode passar na prova. Em que tempo? A prova é daqui a 15 dias, não estudei nada, tem 20 anos que eu só faço ultrassom. Posso passar na prova? Pode. Provavelmente eu vou passar? Não. Posso fazer uma meta desse jeito? Pode. Mas é mais efetivo se você, aplicar o protocolo SMART. Se ela for específica. Ano que vem no primeiro semestre. Mensurável. Posso passar ou não? Alcançável. Fiz a residência. Vou fazer a prova de título de especialista. Ela é alcançável e ela é realista. O ponto de partida que eu tô, ele me permite que a meta seja alojada dentro da realidade. Vou estudar 6 meses para isso. Tá ótimo. Você consegue preencher todos os critérios para sua meta ser mais efetiva. Segunda dica. Você precisa ter um cronograma. Exatamente. Toda vez que a gente fala que vai estudar para a prova de título de especialista, a primeira coisa que acontece é a pessoa dizer, eu vou estudar. Beleza, mas você vai estudar o quê? Quando? Quantas vezes? Quando a gente fala de cronograma, a gente não está falando só de você, hoje é dia 1º de janeiro, a prova é dia 1º de junho, eu tenho todo esse tempo para estudar. Não. Você precisa aprofundar um pouco mais nisso. Você precisa mergulhar na realidade e falar, nas segundas-feiras eu não consigo estudar de jeito nenhum porque eu trabalho 24 horas. No sábado também não. Na terça eu consigo 2 horas. Então você precisa fazer uma análise do tempo que você tem disponível e encaixar todo o cronograma de estudos, o volume de material para estudar dentro desse período, com tempo para você estudar o que você precisa e para você revisar outros temas, de forma que a realização do trabalho nesse período de tempo seja feita de forma mais organizada. E isso está diretamente relacionado à terceira regra, né? A terceira dica é você organizar o seu ambiente de estudos. Então, provavelmente você já estudou numa situação dessa, deitado num chão, num colchão, numa cama, cheio de roupa espalhada, com um livro na mão, numa posição desconfortável. E você já estudou numa situação dessa.
com os seus livros necessários separados, seu tablet, seu iPhone, longe de você, para o WhatsApp não te interromper. Você com o seu laptop, sem 200 abas abertas, a aba do WhatsApp, a aba do Facebook, a aba do YouTube, você com aquela vontade de clicar ali e ver mais um vídeo motivacional que não te leva a lugar nenhum. Ou você concentrado num local onde você tem tudo a seu favor para buscar o estado de flow. Então você começa a tarefa, vence aquele momento da inércia e poucos minutos depois você entra num estado de concentração profunda, onde todo o seu espaço atencional vai ser absorvido pela tarefa que você está realizando. Então, organizar a sua mesa de estudos, organizar o seu quarto, o lugar onde você vai estudar, é crítico. É lógico que com o advento de tecnologia, você pega seu celular, você pode estudar em vários lugares diferentes. Você está na fila do banco, você pode estudar. Beleza. Mas o ideal é que você tenha um local onde, quando você chega, o seu corpo já saiba, você já esteja treinado para, aqui é o meu lugar de me aproximar da minha prova de título de especialista. Organizar o seu ambiente de estudos, criar uma rotina de estudos, vai potencializar o seu engajamento durante o período de preparação. Depois que você fizer isso tudo, tá na hora de você ir lá para a bibliografia do concurso. Vai separar tudo que você precisa estudar. Se você estiver estudando para apresentar alguma aula ou algum artigo já na próxima semana, você vai separar os artigos pertinentes, vai pegar o tema e se aprofundar ali. Vou apresentar um caso de câncer de pulmão. Beleza. Qual o aspecto tomográfico? Qual que é o aspecto no PET-CT? Quais são os achados que o radiologista tem que incluir no laudo? Tem que falar do T, do N, do M. Quais são as cadeias linfonodais? Como é que elas se dividem? Qual o impacto disso no manejo clínico? Isso tudo é pertinente. Então você vai levantar a literatura necessária para você fazer isso. Então você vai lá separar os livros textos importantes. Só que se você pegar a literatura que vem para a prova de título de especialista, a literatura por si só é super extensa e já pode tomar aí basicamente 3 anos para você estudar toda aquela literatura. Então você precisa preparar os seus recursos de estudo. Você vai ler os livros, você gosta de ler pelo iPad, você gosta de ler pelo Kindle, você vai fazer algum curso online, você vai estudar por aulas online, você tem à sua disposição ali um ferramental de aulas que você pode assistir pelo computador. Você vai mais profundo nisso, você vai fazer combinações, você vai estudar as suas aulas online, assistir os vídeos, depois você vai resolver questões no papel ou no computador, no iPad, você vai fazer anotações. E as anotações vão ser aonde? Vão ser no iPad ou vão ser no papel? Isso tudo impacta, isso tudo são recursos. Qual é o recurso que você vai utilizar para fazer revisão? Você vai fazer revisão no papel ou no digital? Isso tudo está dentro do guarda-chuva dos recursos de estudo. Então, você precisa ter um cronograma, saber o que você vai fazer, saber qual é a estratégia que você vai usar, separar o material adequado e aplicar esses recursos para que você possa extrair o melhor de cada um deles durante todo o seu período de preparação, para que você aumente a probabilidade de você ser bem-sucedido na hora da prova. E para você aumentar ainda mais a chance de ser bem-sucedido na hora da prova, você tem que pegar todo esse conteúdo que você dividiu durante o seu cronograma, que você separou as estratégias educacionais e utilizar técnicas para você sedimentar as informações que você tem estudado. Cara, com certeza não acontece só comigo, né? Provavelmente você já estudou alguma coisa essa semana, apresentou semana que vem, daqui a 20 dias alguém te pergunta, provavelmente você já esqueceu uma parte significativa do que você estudou. Isso não acontece só comigo, isso acontece com todo mundo. O problema é que quando você vai estudar para a prova de título de especialista e chega lá na hora da prova, esse pouquinho ou esse pocão de coisas que você esqueceu podem estar na alternativa que vai te fazer acertar ou errar uma questão. E no final, cara, você vai perceber
você conversar com outros colegas que fizeram a prova, muitos dos que não passam por causa de uma questão. Então você precisa desenvolver também, estudar também técnicas que vão potencializar a sua memorização. Então você tem aí desde fazer o gráfico e uma estatística das questões que você acerta e que você erra. Então você vai pegar lá todos os grandes blocos, vai pegar contraste, habilidades não interpretativas, vai pegar tórax, abdômen, vai pegar gineco, obstetrícia, neuro, músculo, mama, e vai separar por bloco quais são os seus pontos fortes. Isso aí é até relativamente fácil. Geralmente o que você gosta de estudar já é o que você é bom. Geralmente você vai tender a fugir daquilo que te causa desconforto. Na hora que você fizer um gráfico aí separando o que você acerta, o que você gosta, o que você erra, você vai saber quais são os pontos de ação, aonde que você está deixando pontos escapar. Se você pegar a prova, você vai ver que tem muito mais questão de medicina interna do que de mama, por exemplo. Então, se você acertar as 4 ou 5 de mama e errar as 8 ou 9 de medicina interna, porque você não gosta de medicina interna ou porque você é ruim em medicina interna, você está aumentando a probabilidade de ser mal sucedido. Então, à medida que você começar a mapear os seus resultados, você vai aumentar a probabilidade de você engajar no que precisa ser feito, se você realmente estiver comprometido com isso. Quando a gente começa a estudar alguma coisa, né, a primeira coisa que acontece é a informação entra, vai parar lá no hipocampo, né, que são os nossos guardiões da memória inicial. E aí, se você não usar estratégias para consolidar essa informação, elas vão se perder. Uma forma fácil de você pensar nisso do ponto de vista do computador é a memória RAM e o HD. Né? A memória RAM está ali para usar basicão, que você está usando agora. Ela não guarda para sempre. Ela é rápida, mas ela não guarda para sempre. Coisas que você pode utilizar para aumentar a sedimentação depois do hipocampo é você usar outras estratégias que ativem áreas diferentes do cérebro. E aí, se você pegar, tem estudo até que compara você digitar um conteúdo e escrever um conteúdo. Como você usa mais áreas para escrever um conteúdo, tem mais a textura do papel, você aciona outras áreas do córtex. Então, quanto mais áreas você acionar do córtex, maior a chance de você sedimentar. Outras é resgatar o conhecimento que você estudou. Por exemplo, tem estratégias educacionais passivas, ou seja, quando você assiste um vídeo. E aí aqui eu queria fazer, por exemplo, um parênteses. Eu não sei o quão familiarizados vocês são com um conceito de espaço atencional. Então, o espaço atencional é aquele espaço da sua atenção que está sendo consumido pela tarefa. Tá? Pega um exemplo, por exemplo, você está dirigindo. Geralmente você está dirigindo e ouvindo música. Às vezes você está dirigindo e falando, né? Hoje em dia o celular já está conectado com o computador de bordo, então você está falando no telefone sem pegar no celular. Você está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, porque o seu cérebro já está tão acostumado a dirigir que te permite fazer isso. Quando você está estudando para a prova, se você estiver estudando somente de forma passiva, recebendo informação de um vídeo que você está assistindo, de uma aula, gravada de um vídeo que você está assistindo, geralmente, se você analisar, você está pensando em pegar o quê? Seu celular. Então essa é uma das dicas que a gente dá para os alunos do curso, deixe seu celular longe. Deixe na outra sala, para você nem ser tentado em levantar para ir pegar. Dificulte isso. Mas isso não resolve o problema do espaço amostral. Você pode, de repente, estar querendo pegar um cubo mágico nesse período. Você pode estar com a cabeça pensando no seu treino de peito depois daquilo. Então a ideia é que você preencha o seu espaço atencional durante a tarefa. Como, por exemplo, você pegando um caderno e anotando alguns pontos-chave. Eu não acho que você tem que anotar tudo. Eu acho que você tem que anotar alguns pontos-chave, porque à medida que você usa também o papel, dificilmente você vai estar ouvindo a aula, anotando no papel, criando um mapa mental e pensando no seu treino de peito ou querendo pegar o celular. Entendeu o conceito de espaço atencional? Isso te potencializa muito.
o aprendizado. Outra coisa que te ajuda com o aprendizado é você fazer o resgate das informações. Uma sugestão que a gente dá é, acabou de assistir um vídeo, fecha o olho, resgata as informações do vídeo. Pegou um vídeo de fibrose pulmonar idiopática. Então, a questão disso. A questão perguntou se o padrão é específico ou inespecífico, perguntou a diferença do padrão PIL para o padrão PINI. Então, você fecha o olho, resgata todo aquele conhecimento, pode ser mentalmente, pode ser por escrito. Se você resgatar mentalmente e passar para o papel, você ainda potencializa ainda mais a sedimentação daquele conteúdo. Dica de número 6. Faça manejo de tempo. É isso mesmo. Mas o que é o manejo de tempo? Primeiro, você precisa saber qual é a sua capacidade de sentar e estudar. Muito provavelmente, você não está preparado para sentar 40, 45 minutos seguidos para estudar. Esse é um erro que a gente vê acontecer muito com a galera que entra no curso preparatório. O cara está acostumado a trabalhar, sentar ali e fazer exames 6 horas seguidas. Mas dificilmente ele está preparado para sentar 2, 3 horas e estudar ininterruptamente. Cara, provavelmente a gente não faz isso desde a época do vestibular. Então é um erro, porque a gente está ancorado naquela época que a gente era capaz de fazer isso com muita eficiência. Na época que eu fiz o vestibular, isso aqui nem existia, né? Não nesses moldes, né? A gente tinha um telefone que servia para ligar. Hoje ele é um smartphone. Então ele faz várias outras coisas que ele não fazia naquela época. E na minha época, a probabilidade de alguém que estivesse preparando para o vestibular onde eu morava era 0. A gente não tinha um celular. Então era menos distração. O seu foco era maior. Hoje a gente tem várias coisas para nos interromper e nos roubar tempo. Então, à medida que você gerencia o tempo, que você separa um tempo específico e começa a perceber quanto você consegue estar presente ali em estado de flow, estudando, você consegue ajustar os intervalos. Uma das técnicas que existe aí é o Pomodoro, né? Você estudar X minutos e parar por Y minutos. Eu não gosto de nada muito... Tem que ser assim, né? Mas é uma sugestão extremamente válida. Eu acho intervalos de 20 minutos muito pouco tempo para você fazer um break. Eu acho que eu funciono muito bem estudando 40, 45 minutos, fazendo uma revisão mental daquilo ali por 5 minutos e descansando 10 minutos, que não é também deitar, dormir, bababá, né? Você pode tomar um gole d'água. Se você tiver tempo, por exemplo, chegou da residência, detona 1 hora, 45 minutos, para, revisa, vai malhar, vai treinar, treinou, volta, ainda dá para dar mais 1 hora. À medida que você consegue gerenciar o seu tempo, separar isso de forma mais efetiva, você vai melhorar a sua performance e a sua evolução. Essa parte de motivação é muito bacana, né? Você precisa se manter motivado. A motivação, ninguém vai negar que ela é extremamente importante para você começar as tarefas. À medida que você vai se afastando da tarefa, você vai reduzindo a sua motivação. Mas a motivação não resolve tudo, né? A gente tem aquela tendência de, vou começar a fazer exercício físico. Dia 2 de janeiro é o dia que todo mundo começa a fazer isso. Beleza, tá super motivado. Aí você compra o tênis, faz aquelas coisas todas. Ela te coloca para começar. Mas se você não tiver um método, ela não te mantém. Quem fala muito bem disso é a Mel Robbins, que é uma ninja. Aí ela, inclusive, é mais agressiva. Ela diz que motivation is garbage, porque ela nunca tá lá quando você precisa se você não tiver um método. Então ela é boa para te fazer a fagulha, mas ela não te mantém se você não tiver um método. Se tudo o que a gente tem para trás não existir, só a motivação não vai resolver. O que te ajuda a se manter motivado? Napoleon Hill, Think and Grow Rich. É um livrinho bacana, tem umas coisas meio viajadas.
mas é um livro massa para quem gosta desse tipo de tema, né, de desenvolvimento pessoal, que uma das estratégias que ele tem lá no livro, do Think and Grow Rich, ele chama de Mastermind, que é você ter um grupo, uma galera que está envolvida com aquele processo, né? Então, se você vai estudar, não estude sozinho, tenha um grupo, divida seu tempo de estudo, divida seus resumos, troque, se desafie, crie desafios para seus colegas que estão estudando com você. Esse grupo, à medida que um continua estudando, ele aumenta a chance do outro continuar engajado, que é basicamente o que acontece com o grupo, que a gente tem um grupo com os alunos do curso preparatório, onde todos estão juntos lá, então todo dia tem alguém estudando, dividindo um mnemônico, compartilhando um resumo que fez, surgem os mapas mentais, os mentores estão lá pressionando a turma, estão engajados em gerar novos vídeos, novas estratégias, novas questões, novos flashcards, para o aluno continuar empolgado, porque, por incrível que pareça, o aluno não estudar ainda é o maior desafio do próprio aluno passar na prova. Eu lembro que quando eu estava me preparando para a prova de título de especialista, eu colei aqui na parede do meu escritório, do lado de onde eu estudava, uma foto da Duda com os meninos e escrevi embaixo: não nos envergonhem. É óbvio que os meus meninos de 5, 6 anos não iam ficar envergonhados de mim por não passar na prova. Certeza que não. Mas eu pegava aquilo ali e toda vez que eu ficava tentado a ouvir mais um vídeo de besteira no YouTube, eu falava, cara, vou fazer mais um pouco de questão. Então, quando eu via aquilo ali todo dia, eu usava aquilo ali como um gatilho para eu começar. E o gatilho para começar, o que é? Motivação. Agora está na hora de você tomar a atitude, entrar em ação. Deixa aqui embaixo um comentário sobre alguma estratégia educacional que você usa, que seja pertinente para outros colegas. Deixa suas dúvidas sobre o tema. Se você tiver alguma dúvida sobre o curso preparatório, deixa aqui embaixo. E eu te convido a deixar aquele like se você achou que o vídeo gerou valor para você e se inscrever no canal para que você seja avisado toda vez que o Rádio Oposto trouxer mais um vídeo para você. A gente se vê no próximo vídeo.